Bem-vindo a mais uma resolução do Memorize, questão da Unesp 2024. Boa questão, vamos fazer ela aqui, ó. Os peixes ornamentais exóticos tratados no enxerto, quando encontrados em rios brasileiros, caracterizam a chamada o quê? Vamos entender então esses peixes exóticos, né? A gente já sabe mais ou menos provavelmente do que está dizendo aqui, que quando o próprio comando já diz para você, peixes ornamentais exóticos, muito provavelmente a gente está falando de espécies exóticas. Espécies exóticas é invasão, né? E é um impacto ambiental clássico das provas aí, clássico de ecologia. O comércio de peixes ornamentais é um mercado que movimenta milhares de dólares no Brasil e no mundo. Porém, essa atividade também é uma das principais fontes de introdução de espécies exóticas. Impacto ambiental gigantesco aí que pode ser causado porque essas espécies não possuem predadores naturais. E muitas vezes, por não possuir predadores naturais, elas possuem um alto potencial biótico ali de reprodução, de crescimento, né? Elas muitas vezes conseguem se alimentar das espécies nativas que estão aqui e excluem outras espécies pela sobreposição de nicho, que não vão conseguir competir com ela, que estão crescendo exponencialmente, né? Temos várias espécies exóticas no Brasil, alguns tipos de peixes, o caramujo africano é um grande exemplo, né? Peixe-leão. Só no Brasil, mais de 70 espécies de peixes ornamentais não nativos já foram identificados no ambiente natural, incluindo recentemente o peixe conhecido como paulistinha ou peixe-zebra, nativo do sul da Ásia. Os peixes ornamentais exóticos, tratados no enxerto, quando encontrados em rios brasileiros, caracterizam a chamada o quê? Letra A. Biotecnologia, em que o emprego de recursos técnicos se torna uma opção para corrigir as assimetrias do processo naturais, como mutualismo ou competição. Não se trata de biotecnologia. Biotecnologia envolveria mais a ideia de modificação genética. Eu pegar, por exemplo, uma espécie que está aqui no Brasil e modificar ela geneticamente, colocando vantagens adaptativas para que ela possa sobreviver em determinado ambiente, para que ela possa resistir a determinadas pragas e doenças. Isso seria um exemplo de biotecnologia. Ou modificar alguma espécie para que ela não consiga se reproduzir, o que é feito com alguns tipos de mosquito para combater a dengue. Isso seria biotecnologia. Teria que envolver algo que relaciona a ideia ali genética, de genética molecular. Nesse caso aqui, a introdução de uma espécie exótica, uma espécie que não é nativa daquele ambiente. Então não é uma definição de biotecnologia, tá errado essa alternativa. Letra B, ressurgência, em que a oferta de condições naturais ideais para determinada espécie possibilita seu crescimento em números relativos. Não é ressurgência, pode ser um termo que você não está acostumado a ver. Coloquei aqui uma imagenzinha para te explicar um pouco mais o que significa a ressurgência. A ressurgência é quando nós temos as águas frias subindo para a superfície, onde nós temos águas mais quentes. Esses ventos eles vão acabar soprando essa água, fazendo com que ela suba, e quando essa água ela vem lá de baixo, né, vindo até a superfície, ela traz vários nutrientes. Trazendo essa água profunda rica em nutrientes, junto com ela vai vir ali então maior possibilidade de desenvolvimento de fitoplânctons, zooplânctons que vivem nessa região mais fótica, nessa região onde tem mais luminosidade e onde eles conseguem se reproduzir mais. Então a água profunda, fria e rica em nutrientes sobe para a superfície para repor a água local. E, geralmente a água da superfície é mais quente porque está com maior contato com o sol, maior contato com o continente, né? E aí, claro, acaba sendo soprado pelo vento. Esse é o fenômeno da ressurgência, trazendo vários nutrientes e facilitando o desenvolvimento de vida. Nesse caso aqui, o fenômeno da ressurgência vai trabalhar com espécies nativas daquele local, né? Não seria a introdução de espécie exótica. O fenômeno da ressurgência não vai trazer uma espécie exótica. Pode ter algum fenômeno natural que leve uma espécie a um outro local, que como é o caso que algumas hipóteses levantam, que uma espécie exótica dos Estados Unidos provavelmente quebrou algum aquário ou algo do tipo, e aí com uma série de correntes marítimas, eventos atmosféricos levaram essa espécie até o Oceano Atlântico, até a costa brasileira, levando esse peixe-leão chegar até aqui. Mas isso são algumas hipóteses, né? Não é algo muito comum de acontecer. Geralmente a introdução de espécies exóticas, essa invasão biológica, tem ação antrópica, tem ação do homem. O homem vai lá e leva essa espécie até o local. Letra C. Invasão biológica, opa, chegamos no nosso gabarito. Invasão biológica se trata de espécies exóticas em que uma espécie fora de seu ambiente natural pode crescer de maneira descontrolada e provocar desequilíbrio no ecossistema. Exatamente, não tem um predador natural e aí tem um potencial biótico de crescimento muito alto, né? Competindo com outras espécies e ocupando o espaço de espécies nativas que vivem aqui. Explosão demográfica, pegadinha. Você vai pensar muitas vezes em espécie exótica, vai pensar que a espécie exótica tem uma explosão demográfica. Não necessariamente, não é bem essa definição. Em que uma espécie, por adaptação, reduz a taxa de mortalidade e passa a registrar um grande crescimento natural. A espécie ela não reduz a sua taxa de mortalidade, né? Na realidade, ela invade outro local e ela não tem resistência, ou seja, não tem algo que está fazendo um controle ali ao crescimento dela. Então não é ela que está reduzindo a sua taxa de mortalidade. Explosão demográfica geralmente vai acontecer
mais com os humanos. Quando a gente, por exemplo, retira ali no ambiente algo que controlava o crescimento daquela população, ou a gente se desenvolve, né? Se adapta ao ambiente, desenvolve a medicina e aí a gente tem um boom ali no crescimento populacional. Isso seria um conceito mais de explosão demográfica, que a gente estuda muito mais em dinâmica populacional. Não é o conceito que está trabalhado aqui na questão no caso dos peixes. Biopirataria, em que espécies animais ou conhecimentos tradicionais são explorados de forma legal por pesquisadores. Primeiro que biopirataria não é de forma legal, é de forma ilegal. E nesse caso aqui, biopirataria não é a introdução de espécie exótica, não é uma invasão no caso que está trazendo aqui. A biopirataria tem mais um impacto comercial. Um exemplo clássico que a gente vai ter aqui é o cupuaçu, né? Empresas japonesas tentaram registrar o cupuaçu, que é nada mais do que uma espécie, né, nativa da Amazônia, nativa brasileira, e tentaram registrar isso lá no Japão. Não faria nenhum sentido, né? Porque não nasce lá, né? Foi tirado do Brasil, né? Então a Amazônia ela é alvo de muita biopirataria. É você roubar algo que é nativo de um determinado local, né? Algo biológico, espécies, animais, ali de plantas, de comida, tá certo? E isso geralmente é ilegal, porque existem as patentes, ok? Uma boa questão, né, da Unesp. E aí, se acertou ela, achou difícil, fácil? Comenta aqui, me diz o que você achou, se entendeu essa resolução. Eu te vejo nas próximas.